Olá, meu nome é Anderson e eu vou falar hoje sobre o meu trabalho juntamente com o professor Franciné. Eu sou graduando em Engenharia de Materiais e com foco nessa pesquisa sobre a influência da moagem de alta energia no processo de redução e decomposição dos pós-compósitos de heptamolibdato de amônia e 22,2% de nitrato de prata. Sobre a introdução, nós podemos destacar as aplicações que as ligas de molibdênio e prata elas podem possuir, como dos contatos elétricos, dissipadores de calor, eletrodos para soldagem. Então elas possuem diversas aplicações devido às suas propriedades, porque a prata é um bom condutor elétrico e o molibdênio é um ótimo metal refratário resistente à erosão, arco elétrico. Então são diversas as propriedades que essa liga pode nos proporcionar. Porém, temos um pequeno agravante. O agravante é que elas possuem baixa solubilidade sólida devido ao alto ângulo de contato que a prata líquida tem com o molibdênio. E segundo essa tabela de Helmholtz que eu destaquei, é possível ver que no raio atômico e a estrutura cristalina, que são as principais as condições para os componentes possam ter uma boa solubilidade sólida, eles já se diferem um pouco um do outro, ok? Além disso, a própria valência é diferente, a eletronegatividade um pouco também, então isso dificulta a solubilidade sólida entre molibdênio e prata. Então, como contornar esse problema? O problema pode ser contornado aplicando-se esse milling aqui, chamado da moagem de alta energia. Aqui foi dado do autor Surya Narayana em 2001. Ele fala que quanto maior o tempo da moagem de alta energia, maior solubilidade sólida vai acontecer entre os componentes. Aqui ainda é a pesquisa do Surya Narayana. Os elementos aqui são elementos dissolutos. O solvente utilizado em questão é o cobre, tá bom? Nós podemos perceber aqui que vai ser possível aumentar de maneira significativa a solubilidade sólida. Então, no caso da prata, quando ela está em sua condição de equilíbrio, indo menos de 5% aproximadamente de solubilidade sólida em relação ao solvente, que é o cobre. Mas se ela for se moída, né, junto com o cobre, ela pode alcançar os 100%, tá bom? Então, existem outros que isso não acontece, como alumínio. Existem outros que isso não precisa acontecer, como é o caso do níquel. E assim, nós observamos a importância da moagem de alta energia, tá bom? Para provocar a solubilidade sólida. Existem alguns que, se não tiver a moagem, não ocorre nenhum tipo de solubilidade sólida, como por exemplo o cromo. É possível a gente observar também que ocorre aqui, novamente no estudo do Surya Narayana, ocorre no exemplo do titânio 24% alumínio, ocorre a formação de solução sólida, certo? Através do DRX, mostrando aqui a perda de intensidade desses picos, porque ocorre uma distorção na rede para que a solução sólida aconteça. E posteriormente a amorfização aqui no item C e a contaminação também. Tá? Os procedimentos experimentais que nós utilizamos foram os seguintes. Bem, primeiro tivemos os pós iniciais de heptamolibdato de amônia e nitrato de prata. Levamos eles para a caracterização no MEV, para saber como eles estavam, a sua morfologia e tudo mais. Depois preparamos esse heptamolibdato de amônia e 22,2% de nitrato de prata nessa proporção, porque segundo cálculos estequiométricos vamos obter com isso, depois da possível de uma futura redução, molibdênio 25% de prata, tá? Então por isso que teve os precursores tiveram essa proporção. Através disso nós podemos destacar aqui duas etapas posteriores em rotas distintas, uma com mistura mecânica manual, uma etapa da preparação foi essa, a outra etapa foi a moagem de alta energia por 40 horas,
em um moinho planetário. Então, nós levamos essas amostras para caracterização novamente no MEV, DRX, FRX. Depois, nós reduzimos e decompomos em uma atmosfera de hidrogênio em temperaturas de 500, 600, 700 graus Celsius para conseguir uma temperatura que otimizasse esse processo. E foi constatado que após a redução, né, conseguimos reduzir o material, retirar a amônia, o oxigênio e obter o pó molibdênio 25% de prata. Após isso, fizemos as caracterizações finais no MEV, DRX, FRX e FEG. Sobre os resultados e discussões, nós podemos destacar os principais. Esse difratograma não é do nosso trabalho, pertence ao PENG 2008, como pode se observar depois nas referências. Ele vai mostrar que existe no caso do óxido de molibdênio, o óxido de molibdênio alfa ortorrômbico, que ele vai perdendo, ele tem morfologia fibrosa, são nanofibras que, à medida que sofre aumento da temperatura, ele vai perdendo a sua característica fibrosa e vai virando molibdênio puro, vai saindo o óxido e virando molibdênio puro e não sendo mais nanofibras. Eu falei de nanofibras porque o aspecto do óxido de molibdênio ele é fibroso, como podemos ver aqui também no trabalho do PENG. E observa-se aqui que essa característica dele em relação à sua morfologia, ela vai se perdendo de acordo com o aumento da temperatura também. Ok, então nós podemos perceber através desse nosso próprio difratograma que essas imagens, esses difratogramas de cima representam manualmente e os difratogramas de baixo representam elas moídas por 40 horas. Então nós podemos perceber que em relação a esses dois difratogramas aqui, quando aumentou o tempo de moagem, na verdade aqui não ocorre nem moagem, mas aqui ocorre. Então ocorre um aumento da solução sólida também, porque os picos, nós podemos perceber que alguns picos aqui eles somem, tá bom? Aqui nesse exemplo também nós vemos alguns picos meio que diminuindo. E aqui obtivemos algo mais refinado por causa da temperatura. Aqui ele passou por redução, aqui todos são pós reduzidos, certo? E aqui, como passou por uma redução de 700 graus Celsius, obteve um DRX mais refinado. Por quê? Porque ocorre a saída dos óxidos de maneira mais eficiente e aí as fases ficaram mais claras e evidentes, tá? A microscopia eletrônica de varredura dos pós misturados manualmente são essas. Dá para perceber que a gente consegue perceber uma diferença, né, entre uma fase e outra. A fase mais clara é a prata, porque a prata ela possui o maior número atômico, por isso vai ter mais elétrons retroespalhados. No caso aqui dos pós moídos, nós percebemos que já é um pouco mais difícil, né, diferenciar as fases, aqui respectivamente para 2, 10, 20 e 40 horas. E quanto maior o tempo de moagem, nós percebemos ainda menos o aspecto fibroso do óxido de molibdênio, porque ele já vai por causa da moagem que fratura eles, e assim eles passam a ter morfologia mais refinada. Então nós podemos perceber aqui em relação à temperatura, né? Isso aqui são as amostras reduzidas, as temperaturas de 500, 600, também 600 e 700. A diferença dos 600 da imagem B para os 600 da imagem C é que nos 600 da imagem B não ocorre um resfriamento correto. Então ocorre uma combustão na hora que ele foi retirado do forno de redução. Tá? Então
A maneira correta é a imagem C, em que não ocorre essa combustão e que o resfriamento foi lento e gradual, e com 600 graus Celsius já pode perceber que o aspecto fibroso do molibdênio já começa a desaparecer também. A conclusão que nós podemos tirar do trabalho é que a moagem de alta energia ela é apta para produzir pós-compostos, sim, com boa homogeneidade, dispersão de fases, e nos pós-misturados manualmente ocorre a heterogeneidade, nós não conseguimos obter boa homogeneidade, mesmo após a redução. O tempo de moagem também ajuda a formação de solução sólida. A redução e decomposição dos pós se mostraram ser eficientes desde os 500 graus Celsius, porém a remoção deu para perceber que ela se mostrou realmente completa com os 700 graus Celsius, de maneira que a gente pode otimizar aí o processo que antes, em estudos anteriores, eram de 800, agora com 700 já podemos perceber uma notável redução do amônio e do oxigênio. E os pós, eles moídos e misturados, eles apresentam as fibras nanométricas MO3 ortorrômbico, né, que é o que acontece com eles. E sendo cada vez menores, sendo que essa morfologia fibrosa é cada vez menor com o tempo de moagem e com a temperatura também de redução. Tá? Então, é esse o estudo. Agradeço.